Vamos achar Mateus capítulo 3. Do lado do capítulo 3 tem o capítulo número 4. Amém? E nós vamos estar lendo o versículo de número 14. Mateus 4, versículo 14 diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Pode fechar sua Bíblia. No versículo que nós lemos, número 14, diz o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ou seja, isso aqui era uma profecia. Esse profeta, amém, Isaías, tinha já anunciado para aquele povo que ia surgir um tempo em que ia aparecer um homem de Deus, filho de Deus. Esse filho de Deus iria, a sua luz iria resplandecer aonde havia trevas, aonde só havia escuridão. E ele começa a dizer algumas cidades que isso iria acontecer. Por exemplo, a Bíblia diz que haverá o arrebatamento da igreja. Quem viu o arrebatamento da igreja? Diga amém. O que é o arrebatamento da igreja? É uma promessa de Jesus, da Bíblia Sagrada, para os crentes de hoje. Haverá um tempo em que Jesus irá arrebatar a sua igreja. Os lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro serão arrebatados, serão puxados dessa terra, arrancados dessa terra. Isso é uma promessa de Deus para nós. E nós estamos aguardando e nós cremos que isso irá acontecer. Mas é uma profecia e ainda não aconteceu, está para acontecer. Da mesma forma, o profeta Isaías, ele tinha falado: olha, vai chegar um tempo em que o Filho de Deus vai aparecer e a sua luz vai resplandecer. Vai clarear aonde há trevas, aonde há escuridão. Em algumas cidades, então ele começou a dizer em qual cidade isso iria acontecer. Aí, passou todos esses anos e apareceu Jesus. Foi apresentado diante do seu povo, cresceu, foi batizado por João, depois João foi preso, porque tinha que se cumprir. Então apareceu a Jesus a pregar. Começou a Jesus a anunciar o ano aceitável da salvação do grande Deus. Justamente em que cidade? Naquela cidade que Isaías tinha falado. Naftali, Zebulon, Mar da Galileia. Apareceu a Jesus a dizer: arrependei-vos do seu pecado, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz que aquele povo estava em trevas. Que trevas são essas? As trevas que esse povo estava vivendo, trevas representa escuridão, representa medo, representa dor. E o povo estava vivendo verdadeiramente isso. Era um lugar onde não tinha esperança, era um lugar onde só os ricos podiam prevalecer e os pobres não tinham futuro nenhum. Eram escravos, eram humilhados, não tinham emprego. E muitos estavam sofrendo demais, além da enfermidade que tinha, e tinha uma enfermidade que era muito cruel naquela época, e era uma enfermidade que atacava muita gente, e todo mundo tinha medo dessa enfermidade, porque era uma enfermidade que, quando alguém tinha essa enfermidade, tinha que ser afastado do povo. Era lepra. Eles não podiam ficar mais com a sua família, tinha que ser mandado para outro lugar. E isso, meu irmão, quando você
Agora, passa por cima, não é fácil de passar por cima disso, mas quando você começa a analisar a situação, é muito delicado. Vamos analisar essa situação de uma família que, de repente, alguém dessa família pegou lepra. O que acontece? A pessoa, vamos supor, um exemplo aqui, uma família, pai, mãe e mais 3 filhos. Esses 3 filhos adolescentes, um desses filhos pegou lepra. Esse menino era tirado do braço do pai, da mãe, dos seus familiares, e era levado para uma cidade, onde só havia leprosos. Tirava o filho dessa mulher, desse pai, dessa família. É como se estivesse matando o seu filho. É como se você tivesse sepultado o seu filho, você não ia ver mais. Ia ser levado para um lugar onde só ficam os leprosos, onde só há dor, tristeza, solidão. Imagina uma criança, um adolescente de 16 anos de idade, saber que deixou pai e mãe, os seus familiares, para viver em outro lugar, só do lado de gente doente, e não pode visitar os seus pais. Não pode conviver com os seus pais, por causa do quê? Da lepra, da doença. Porque senão não vai passar lepra para o pai, para a mãe, para a região toda. Então olha como é delicado, olha como é triste essa história. E esse povo vivia nessa situação, era uma situação terrível. Aí aparece Jesus, pregando o Evangelho de Deus. Aparece o Filho de Deus, sobre os homens, anunciando o ano aceitável do Senhor. Aonde não havia esperança, onde não havia alegria, onde só havia tristeza, solidão, só dor. E aparece um homem com uma mensagem alegre, com uma mensagem de esperança. E algumas pessoas naquela região começam a ouvir essa mensagem, começam a acreditar nessa mensagem, e o milagre de Deus começa a acontecer. Por quê? Porque ouviram em primeiro lugar. Segundo, creram. E terceiro, o poder de Deus opera quando a gente ouve e quando a gente crê. Amém? Amém? Repita comigo, o poder de Deus acontece quando eu ouço e eu creio. Aplauda o Senhor. O irmão Batista subiu aqui, orou e disse que ele gosta, antes de orar, de alertar o povo, né? Que em primeiro lugar, antes de orar, de qualquer coisa, você tem que acreditar no poder de Deus. Se não acreditar, não resolve nada. Eu posso estar pregando hoje aqui, muita gente está aqui ouvindo e não está nem dando bola no que eu estou falando. Mas algumas pessoas, isso não é para a gente, não é em outros lugares. Aqui todo mundo ouve, amém? Aquele que ouve a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, vai ser abençoado. Por quê? Porque Deus está falando, Deus está alertando e o milagre acontece mesmo. Porque cremos no poder de Deus. Não estamos crendo no homem, não estamos crendo no Deus, o poder de Deus, agora no Senhor. Jesus chegou, muita gente não conhecia ele, a Bíblia diz que ele era um homem normal, que ele não tinha uma aparência assim que fazia diferença, não, pelo contrário, a sua aparência era uma aparência simples, como de qualquer outro homem. Lá na Judéia, também, que está debaixo do sol, era um homem simples, normal. Olha aqui, a aparência de todo mundo aqui é simples, é a aparência normal. Se de repente tivesse um homem aqui, vamos supor um homem de 2 metros de altura, loiro, de olhos azuis, seria diferente de todos nós. É uma aparência muito diferente da nossa. Se tivesse uma mulher aqui de 1,95 m, magra, ruiva, com os olhos verdes, seria diferente da nossa aparência. Pois, entendeu? Jesus não, ele era normal, comum, como qualquer outro, passava na frente de qualquer pessoa e ninguém notava, diferença nenhuma nele. Não era um homem belo, não era um homem alto, não era diferente de ninguém, era um homem comum. E esse homem comum começa então a abrir a boca, simplesmente abrir a boca e dizer: olha, arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Olha, eu vim trazer cura para aqueles que estão enfermos. E as pessoas começaram a ouvir: mas que conversa é essa? Que homem é esse? Cura? Arrependeu? Espera aí, vamos prestar atenção no que está dizendo. E ele começava a dizer: olha, eu vim da parte de Deus para anunciar o ano aceitável do Senhor, salvação do homem. Agora existe salvação do homem. O homem estava condenado a morrer.